E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos continuar nossa caminhada pela filosofia, né? E nas aulas de filosofias agora a gente vai entrar em outro tempo, né? Pela questão da divisão da historiografia da filosofia. Nós vamos estudar naquilo que a gente chama de filosofia moderna. Tá sempre falando que, como na história, como em tudo, né? Nas ciências, principalmente que tem cronologia, na verdade, o mundo ele acaba se relacionando. As influências a você entender filosofia como história, as ciências humanas em si, elas têm a cronologia só para que a gente possa estudar. Porque, na verdade, o que vai diferenciar são as características, mas sempre bebendo das influências anteriores. Por mais que em alguns momentos, né, como vai acontecer na filosofia moderna, há todo um contexto de crítica, né, todo um contexto de mudança, de reformulação daquilo que vinha anteriormente. A filosofia moderna ela vai nascer dentro de um berço de vários debates, de várias mudanças, né, no mundo, no cenário mundial. Primeira coisa que a gente vai entender que a gente está vivendo agora as grandes navegações e o homem europeu ele está encontrando com continentes que era desconhecido ao seu olhar, com civilizações que eram desconhecidas ao seu olhar. No mesmo contexto, a gente tem também, um pouco antes, o renascimento cultural europeu, por isso até a gente tem aqui um período de transição, que seria da filosofia medieval para a filosofia moderna, como filosofia renascentista. Você lembra um dos valores do Renascimento? A experimentação, né, o antropocentrismo, a questão do racionalismo, e esse racionalismo, essa busca da razão, né, vai ser um dos sentidos que vai influenciar muito, né, toda a escola da filosofia moderna. Até por mais que você tenha outros sentidos que a gente vai falar aqui, mas a razão está em tudo, né, nessa nova ideia de construir métodos para você chegar àquilo que você busca, né, a verdade que você constrói. Então, essa construção ela tem muito a ver com a realidade que esses homens viviam. E também a gente não pode esquecer do próprio contexto religioso, em que você via, né, no período em que a filosofia moderna ela chega, é o período em que a gente tem a reforma protestante, né, e depois a própria contra-reforma católica. Então, até o ato de fé, todo esse pensamento que reflete no conhecimento humano, né, ele está sendo, né, debatido em vários campos, na ciência, no campo teológico, né, no campo do próprio senso comum e principalmente no campo filosófico. Então você há toda uma... Né, a gente viu aí que no período da igreja e depois o período do própria filosofia medieval, a gente vê, né, desde lá de Agostinho de Hipona, você vê eles bebendo do platonismo, né, ou do neoplatonismo de Plotino, e depois você vai ver um período medieval em que vai ser a filosofia vai se enquadrar na escolástica, em várias linguagens dessa filosofia cristã medieval, e que vai ter seu fechamento desse pensamento no pensamento tomista de São Tomás de Aquino. Agora a gente vai ter uma filosofia que ela já começa a reacender a sua independência e a sua busca de um novo sentido, principalmente de novas perguntas e de uma nova forma de pensar e responder essas perguntas. Você vai ver, né, na própria ideia do renascimento cultural europeu a busca de outros caminhos e a busca de outras ideias. A gente vai ver, por exemplo, das obras, até quando a gente fala também de outra coisa que surge nesse mundo moderno, que são a ideia das monarquias, né, da formação desses estados modernos, você vai ter o surgimento, primeiro, da ciência política, de uma nova, né, ciência humana, e que surge com o quê? Com Nicolau Maquiavel no Príncipe, que ao mesmo tempo estabelece uma ruptura com aquele pensamento religioso da escolha do rei pelo poder divino, né? E aí essa divinização da figura monárquica, e sim a construção de uma figura cada vez mais humana, de um contrato pelo poder, de um contrato por uma estrutura política. Tanto isso que você vai ver aqui dentro da própria divisão do pensamento moderno, algumas características de pensadores que vão estar muito presos a essa estrutura política, não só de governar, né, como a própria estrutura organizacional
da política do Estado. Bem, primeiro, aí a gente chegou aqui no segundo tópico, né, depois dessa transição da filosofia renascentista, que é considerada filosofia moderna, mas é um período de transição em que rompe com essa filosofia, né, medieval e até parte da filosofia clássica. A gente vai ter novas perguntas. Se lá na filosofia clássica estava perguntando a essência, né? Se na filosofia medieval você olhava tudo pelo olhar de colocar Deus em tudo, agora a filosofia moderna vai perguntar 3 perguntas importantes de cara. Primeiro, o que é possível conhecer? O que é possível racionalizar? Isso fica preso, essa pergunta, como importante. Você vai ver tanto que vai chegar um momento em que, numa dessas linhas de pensamentos da filosofia moderna, vai surgir o ateísmo, como se colocasse Deus numa condição de distante do pensamento humano de racionalizar, né, de entender isso. Qual é a origem do conhecimento? Qual é a origem desse conhecimento? Que os filósofos clássicos, por exemplo, principalmente os pré-socráticos, vão criar toda aquela ideia de arqué, de cada um ter o seu pensamento daquilo que seria o núcleo, da origem de todas as coisas. Aqui, qual é a origem do conhecimento? Terceira pergunta: qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro? Ressurge até uma linha de pensamento que a gente já viu, já falamos, que vem lá do período clássico, que é o ceticismo. Há um olhar cético também, por mais que a maioria deles vão usar o ceticismo, mas de forma branda. Não é um ceticismo brutal, como a gente viu, no pensamento daqueles que defendiam o pensamento cético na filosofia clássica. Então, é dessas 3 perguntas que vão ser bem trabalhadas a ideia dessa nova filosofia moderna que surge. Bem, aí a gente vai para as correntes. A primeira corrente que vai surgir, e a gente vai falar mais à frente, é a corrente do racionalismo, que tem a sua figura principal, René Descartes, ou em francês, como os franceses gostam de falar, René Descartes. Esse grande pensador francês, e matemático, o dono da ideia da dúvida metódica, ele vai ser o grande pensador desse racionalismo, vai tentar racionalizar até o pensamento teológico. A gente vai ter também outra linha que vai surgir nesse período, a linha do empirismo, e aonde que está a grande figura de David Hume. E no meio dessa discussão, a gente tem até o criticismo de Immanuel Kant, que pega dos dois lados, mas também fazendo crítica aos dois pensamentos, e ao mesmo tempo unindo determinadas ideias dos pensamentos que se rivalizam nessa filosofia moderna. A gente está falando aqui dos principais, mas há outros grandes pensadores que deixam um legado muito importante nessa filosofia moderna, que é uma filosofia que tem valores até hoje discutidos. E aí a gente vai ter, dentro desse empirismo, vai surgir uma raiz preocupada muito com a questão do Estado e da política, da forma de governar, que vai surgir os pensadores políticos do contratualismo, também conhecido como justnaturalistas, Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, esses pensadores aí. E a gente vai ter aqui outra linha, e essa linha do contratualismo, ela está muito ligada à fase final da filosofia moderna, conhecida como iluminismo. É o iluminismo ligado àquela ideia iluminista que a gente estuda em história, do período da ilustração, daqueles pensadores que falam que a luz chegou sobre as trevas, sobre o conhecimento, que estava na Idade Média. E a gente tem também aqui, junto com o iluminismo no final da filosofia moderna, um pensamento conhecido como materialismo. E é desse pensamento materialista, dessa ideia de cada vez mais as coisas que você pode ver e entender, desse pensamento que a gente vai falar de um por um deles de forma mais destrinchada nos próximos vídeos, que você vai ter, por exemplo, a questão do pensamento ateísta, que vai crescer e se fortalecer nisso, e depois a gente vem desse próprio pensamento do materialismo, o pensamento de Karl Marx. Então você vê que esse período da filosofia é um período tão rico e tão importante, porque ele vai influenciar a filosofia em si, por princípio, e até a contemporaneidade, como vai influenciar
o olhar na maioria das disciplinas das humanas, história, né, sociologia, né, a própria ciência política que surge com esse pensamento da filosofia moderna, e muito das humanas vão sempre beber, né, desses conceitos, dessas ideias que vão ser construídas nessa filosofia moderna. Fora que esses pensadores atravessaram até algumas ciências exatas, como muitos deles são ligados à matemática, como René Descartes. Bem, a gente vai ficar por aqui. Isso aqui é uma ideia de introdução sobre filosofia moderna. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada uma dessas linhas, né, que a gente viu aqui no início desse pensamento moderno. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus.